Olá pessoal, estou aqui para a oração da madrugada, agora são 4 horas e 29 minutos. Pela graça de Deus, mais uma madrugada com Deus, orando com o Salmo 106. Quero dizer a você que é uma oportunidade que Deus está nos dando para orar. Através da minha vida, Deus está dando oportunidade a você para orar comigo aqui nos Salmos. Esta oportunidade, você precisa agarrá-la, precisa se apegar a esta oportunidade, que talvez não tenhamos muitas oportunidades como esta de ter a vitória da oração em nossa vida. Então, aproveita a oportunidade, compartilha o vídeo para que outras pessoas também tenham esta oportunidade. Deixe seu motivo de oração aqui no campo dos comentários aqui embaixo. Seja específico ao fazer o seu pedido. Eu vou ler, portanto, os versículos do Salmo 106, os quais eu vou orar nesta madrugada. Os versos de número 24 até o verso 27, também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus, pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, também espalharia entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Misericórdia, o salmista, na forma de poema, de cântico, lembra o povo que os seus antepassados, na época em que estavam no deserto, foram rebeldes ao Senhor Deus que os tirou do Egito. Naquela altura, o povo já havia se esquecido de tudo o que Deus fizera para o povo, desde a promessa feita a Abraão, em Gênesis capítulo 2, até o momento em que eles estavam prestes a entrar na terra prometida, estavam prestes a tomar posse da promessa de Deus na vida deles, que era a possessão da herança, a terra de Canaã, um país que seria para eles, para a posteridade e para a prosperidade do povo. Agora no deserto, alguns poucos meses depois de saírem do Egito, já estavam quase lá. Estes versos descrevem o momento em que eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Moisés mandou 12 homens, 12 oficiais, observar a terra de Canaã, passear por ela, conhecer geograficamente o território, conhecer as cidades da terra de Canaã, conhecer os povos, saber como eles eram. Eles foram como espias para espiar a terra e trouxeram um relatório, e o relatório não foi favorável, pelo menos o relatório de 10 homens, 10 líderes, trouxeram um relatório de desânimo, de desaprovação. E à medida que eles começaram a influenciar toda a nação, todo o povo desanimou e reclamou contra Deus e blasfemou. Foi uma murmuração terrível, eles desprezaram, e veja como o salmista descreve tal atitude, dizendo: eles desprezaram a terra prazerosa, a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e Jacó. Eles desprezaram. O episódio está registrado no livro de Números, no capítulo número 13, 14 e 15.
a terra aprazível de Deus, foi vista por eles como um produto de descrença e de rejeição. Aquilo que era dádiva de Deus, promessa de Deus, foi rejeitada e desprezada. 10 homens influenciaram toda a nação para desprezarem aquilo que Deus havia prometido e que era a dádiva maravilhosa de Deus. Então veio o juízo do Senhor sobre o povo e o salmista, promessa de Deus, feita ao povo, repetida várias vezes, em Levítico 20 e 24, vós possuirei a terra deles, a terra dos cananitas, e eu a darei a vós para que possuais por herança, terra que flui leite e mel, terra próspera. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos, de todos os povos dentre a terra. Eu separei vocês, lá em Números, capítulo 13, o relatório dos observadores da terra. Nós chegamos à terra a qual nos enviaste, aqui certamente flui leite e mel. Este é o fruto dela, e eles trouxeram do fruto da terra para mostrar o povo. E em Números 14, 8, se o Senhor se agradar de nós, ele nos porá nesta terra e a entregará a nós, terra que flui leite e mel. Veja, foram enviados 12, 10 trouxeram relatório, disseram que a terra era boa, que manava leite e mel, mas que não dava para eles entrarem na terra e possuir, porque os habitantes eram gigantes e eles eram um povo que não tinha um aparato militar e não tinham condições de vencer a guerra contra aqueles povos. E 2 deles disse, de jeito nenhum, de forma alguma, nós vamos porque o Senhor é conosco, ele nos prometeu e nós vamos vencer, vamos tomar posse da terra. Deus prometeu a eles um país desejável, país cuja situação, clima, produção, tornava, assim, enchia os olhos do povo, enchia os olhos de qualquer um. Terra rica, muita produção, muita fartura, que eles desprezaram. Preferiram viver a opressão do Egito, desejaram voltar para o Egito, desprezaram a terra desejada. Pois que os 10 observadores da terra começaram a fazer a cabeça do povo, a sua narrativa de que a terra era boa, mas a terra era excelente, manava leite e mel, mas esse mas era, os habitantes são gigantes e nós somos como formiguinhas diante deles e não podemos vencê-los. E o povo geral passou a reclamar de Moisés, reclamar de Deus, reclamar da comida, reclamar das dificuldades, reclamar da terra. Dentro das suas próprias casas, eles habitavam em tendas, estavam acampados, moravam em tendas e dentro das suas tendas começaram a reclamar de Deus, de Moisés e de tudo aquilo que Deus havia prometido para eles. Impressionante a murmuração. Eles não ouviram a voz do Senhor. Eles não ouviram a voz de Deus que falava constantemente com eles. E o verso de número 26, Deus então sentenciou o juízo, jurou de mão erguida. Quando Deus jura, ele jura por si mesmo, porque não tem ninguém acima de Deus para ele jurar, então ele jura para si mesmo, e assim o fez, dizendo que o povo, que haveria de arrasar o povo no deserto. Todos aqueles que saíram do Egito, nenhum deles vai entrar na terra prometida, somente os descendentes dele, porque esse povo vai ficar peregrinando aqui pelo deserto 40 anos. Eles deveriam entrar logo na terra. A saída do Egito até aquele momento passaram-se apenas alguns poucos meses, alguns pouquíssimos meses. Agora não, agora Deus diz, esse povo vai ficar viajando pelo deserto durante 40 anos, levantando acampamento, viajando, andando em círculo neste imenso deserto de areia, até que o último que saiu do Egito fique pelo deserto. O juramento de Deus está escrito,
no livro de Números, capítulo 14, a partir do verso 28, Deus disse: seus corpos, as suas carcaças ficarão estendidas pelo deserto. Nenhum deles vai entrar na terra prometida. Mesmo que demore décadas, anos a fio, até o último deles ficar pelo deserto, ser enterrado naquele deserto de areia. Mas isso vai acontecer porque murmuraram contra mim. E a murmuração é algo terrível. Murmurar contra Deus, murmurar contra a bondade de Deus, a promessa de Deus. E a sentença de juízo da parte de Deus continua no verso 27. E também espalharia entre as nações a sua descendência e o dispersaria para outras terras. A partir deste momento em que o povo rejeitou a terra de Canaã, rejeitou a promessa de Deus, porque os 10 líderes que foram observar a terra influenciaram toda a nação para que desanimasse e não quisesse entrar na terra prometida. A partir dali, o povo passou a viajar em círculo, em grande círculo, naquele imenso deserto de areia. E assim, o povo ficou viajando em círculo, naquele sistema de levantar acampamento, andar, viajar, e depois acampar, e depois levantar acampamento durante 40 anos, nesta rotina, até que o último daqueles que haviam saído do Egito morreu. Quando o último morreu, já faziam 40 anos que eles tinham saído do Egito. Eles poderiam ter tomado posse logo depois que saíram do Egito, poucos meses, mas não, murmuraram, rejeitaram o que Deus havia prometido. Rejeitar as promessas de Deus é rejeitar o próprio Deus. Rejeitar a agenda de Deus, o plano de Deus, é rejeitar o próprio Deus. Quando nós rejeitamos o que Deus tem para nós, quando o povo de Deus rejeita aquilo que Deus tem para ele, é rejeitar o próprio Deus. E as consequências são terríveis, porque foram estas as consequências e juízos que Deus jurou por si mesmo fazer com o povo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos com muito temor e tremor diante do Senhor, para que não desprezemos o Senhor. Não desprezemos a sua agenda, o seu plano, o seu projeto. E não desprezemos aquilo que o Senhor tem para a igreja, e também não rejeitemos aquilo que Deus tem de forma pessoal para nós. Abençoe a igreja do Senhor, o povo do Senhor, para que viva atenta, para que viva vigilante, para que esteja prestando atenção na vida, prestando atenção na existência, prestando atenção no dia a dia, prestando atenção nos detalhes, nos acontecimentos, muito atentas, porque em tudo Deus está falando. Deus está falando, Deus continua falando, Deus não está silencioso, Deus não está calado, Deus está falando por meio da sua palavra. Deus tem levantado Moisés aqui nesta terra, Deus tem Moisés aqui nesta terra através dos pregoeiros da palavra de Deus, anunciando, e Deus está falando com o seu povo. Deus está falando com a sua igreja. Atualmente, Deus continua falando, Deus nunca se calou. Homens que não prestam atenção, os cristãos muitas vezes não prestam atenção, não estão vigilantes, mas Deus continua falando. Não desprezemos o plano de Deus, não desprezemos a promessa de Deus, não desprezemos aquilo que Deus prometeu fazer. Tem muita gente que está desprezando a vinda de Jesus Cristo, a volta gloriosa de Jesus Cristo e a participação dos cristãos, dos salvos, na herança eterna de Deus. Tem muitos cristãos que estão rejeitando o plano de salvação, a agenda de salvação, o projeto de salvação de Deus. Tem muita gente desprezando tudo isso. E sem falar das promessas diversas que Deus tem para o seu povo. Isso é muito perigoso. Terrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Ó meu Pai, tenha misericórdia da sua igreja. Tenha compaixão da sua igreja. Nós sabemos perfeitamente que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ainda que os cristãos nominais, assim como os judeus nominais, porque nem todo judeu é de fato judeu no coração, nem todo israelita é israelita de verdade, de fato, mas somente aqueles que são no coração. Mesmo se diz dos cristãos que não são cristãos de fato, e não são cristãos no coração, mas o Senhor mantém sempre o remanescente. O Senhor mantém sempre aqueles que hão de levar verdadeiramente o nome de cristão e o nome de Jesus Cristo. Abençoa a sua igreja, meu Pai, para que ela continue sendo relevante e cumprindo o seu papel, e não sendo reprovada à semelhança daquele povo, da igreja do Senhor que saiu do Egito, foi tirada do Egito, e aquela igreja que se tornou uma igreja nominal no deserto, uma igreja viajante, uma igreja nômade no deserto, e foi reprovada porque desprezou a promessa do Senhor, desprezou o próprio Deus. Tenha misericórdia da igreja do nosso tempo, do povo do Senhor do nosso tempo, no nome de Jesus Cristo. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, abençoe quem está comigo agora. Esta mãe, este pai, este jovem. Tenha misericórdia, cuida desta família, cuida desta casa, para que finalmente tome posse da promessa que o Senhor tem para eles. Eles sejam habilitados, preparados, treinados e finalmente aprovados para tomarem posse daquilo que o Senhor tem para eles. E nenhum daqueles que estão comigo aqui nesta oração da madrugada, ouvindo estas advertências, ouvindo este salmo, orando com este salmo maravilhoso, possa perder o que o Senhor tem para ele. Nós possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos. Aquilo que não vem do Senhor, nós não queremos, rejeitamos e reprovamos. Mas aquilo que vem do Senhor, nós aceitamos, queremos. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Até mesmo a disciplina do Senhor, nós aceitamos, porque o Senhor é o nosso Pai, e o Pai disciplina os filhos que amam. Seja bem-vinda a sua disciplina, seja bem-vinda a sua bênção, seja bem-vinda a sua promessa, seja bem-vindo o seu projeto, agenda e propósito para nós, seja bem-vindo. Nós queremos viver a partir da sua agenda, Deus. Nós queremos viver a partir do seu plano, queremos viver a partir da sua promessa, de forma bem pessoal para cada um de nós. É assim que nós queremos viver. Não queremos viver para o mundo, não queremos viver a partir da agenda do mundo, a partir da agenda do Deus deste mundo, do Deus deste século, do Espírito do nosso tempo. Não queremos viver a partir do propósito e da agenda de Deus. São as promessas de Deus que nos interessam, portanto, queremos viver a partir delas, em o nome de Jesus. Eu oro. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, deixe aí o seu pedido de oração e também o seu like, assim ajuda a plataforma a divulgar e espalhar esse conteúdo para que possa chegar a outras pessoas. Fique com Deus, a gente se encontra na próxima oração da madrugada.